meus irmãos e irmãs, como vocês estão? Hoje começa a primeira etapa do grande desafio, o King of Kings. E o apresentador do desafio. Se você quer saber todos os detalhes, o link do vídeo explicando tudo estará na descrição. Então, sem mais enrolação, bora pra batalha. Muito antes da primeira chama se acender, antes do som e do silêncio, antes da própria ideia de antes, havia o vazio. E dentro desse vazio, havia algo que não deveria existir. Algo que não foi criado, mas que também nunca deixou de ser. Esse algo era Sukuna. Ele não nasceu, pois nascimento implica um começo. Ele não foi moldado, pois molde implica um criador. Ele simplesmente era um conceito que existia mesmo antes dos conceitos. O tempo não fluía para ele, pois tempo é uma regra, e Sukuna estava além das regras. O espaço não podia contê-lo, pois espaço é um limite, e Sukuna não conhecia limites. Os primeiros criadores entidades tão antigas que fariam deuses parecerem meros grãos de poeira ou temiam. Eles não entendiam sua existência. Eles não podiam controlá-lo, e isso os aterrorizava. Para eles, Sukuna era um erro, uma anomalia que não deveria estar ali. Esses criadores não eram meros deuses. Eram os próprios arquitetos da realidade, aqueles que esculpiram os primeiros conceitos e deram forma ao que viria a ser o universo. Eles criaram o tempo para que houvesse uma sequência, a matéria para que houvesse forma, e a energia para que houvesse movimento. Eles moldaram as leis que governariam tudo, do menor grão de poeira ao maior titã celestial. Mas dentro desse sistema perfeito que tentavam construir, havia algo que não podia ser classificado, algo que desafiava suas próprias leis. Sukuna não apenas existia fora das regras, ele as tornava irrelevantes. E isso era inaceitável. Se os criadores queriam um universo controlado, previsível e ordenado, então Sukuna precisava ser removido. Os criadores uniram seus poderes, concentrando toda a força da realidade em um único propósito: apagar Sukuna da existência. Eles tentaram descrever um universo no qual ele nunca havia existido, um ciclo no qual seu nome nunca havia sido falado, um tempo onde sua presença nunca havia sido sentida. Mas como apagar algo que veio antes do próprio ato de apagar? Sukuna era anterior ao conceito de destruição, anterior ao próprio ato de ser apagado. Todas as leis que os criadores usavam contra ele simplesmente se desfaziam ao seu toque, como fumaça sendo soprada pelo vento. Por cada tentativa que faziam, Sukuna apenas observava. Ele não se defendia, pois não havia necessidade. Ele não precisava lutar, pois a batalha já estava vencida antes mesmo de começar. Os criadores, pela primeira vez, sentiram algo que nunca haviam experimentado: medo. Incapazes de destruí-lo, os criadores decidiram selá-lo. Construíram um vazio dentro do vazio, um abismo onde nenhuma luz ou sombra poderia alcançar. Chamaram-no de o fim de tudo, um espaço onde até mesmo o conceito de existência era obliterado. Ali, o tempo não passaria. Ali, a consciência não sobreviveria. Ali, tudo que entrasse deixaria de ser. E então, com todo o poder que possuíam, lançaram Sukuna ali, acreditando que o haviam trancado para sempre. Mas o erro deles foi simples. Ele não foi selado, ele apenas permitiu que acreditassem nisso. Dentro do fim de tudo, Sukuna não dormia. Ele não desapareceu. Ele observava. Ele compreendia.
E acima de tudo, ele esperava. Pois ele sabia algo que os criadores não sabiam. Eles haviam usado as próprias leis do universo para tentar bani-lo, mas Sukuna não era parte desse universo. Ele existia fora do tempo, fora do espaço, fora das regras. Eles haviam tentado confiná-lo em um conceito que sequer fazia sentido para ele. E, mais cedo ou mais tarde, as falhas do sistema criado por eles se revelariam. Enquanto as eras se passavam, os criadores desapareceram, suas obras caíram em decadência e a realidade começou a rachar. Cada universo construído carregava imperfeições, cada ciclo continha erros, e esses erros acumulavam-se, até que as próprias leis que sustentavam a criação começaram a ruir. Estrelas surgiam e desapareciam antes de brilharem completamente. Civilizações nasciam em ruínas. O tempo fluía de maneira errática, tornando o passado e o futuro indistinguíveis. E foi nesse momento, no auge da fraqueza da realidade, que Sukuna decidiu agir. Ele abriu os olhos. E no instante em que olhou para a realidade compreendeu o seu erro. As leis dos criadores começaram a se desfazer. O tempo se tornou irrelevante. O espaço se dobrou sobre si mesmo. O próprio conceito de resistência se tornou inútil, pois como lutar contra aquilo que nunca deveria ter sido tocado? Ele não precisava se mover para dominar. Não precisava falar para ser ouvido. Não precisava destruir, pois tudo já lhe pertencia. O universo, que antes tentara apagá-lo, agora se ajoelhava diante dele, como um castelo de areia diante de uma maré inevitável. Enquanto os últimos fragmentos da antiga criação tentavam resistir, Sukuna caminhou pela realidade, reescrevendo-a a cada passo. Os deuses, outrora todo-poderosos, sentiram sua existência se desmanchar ao menor vislumbre dele. Os últimos guardiões das leis, aqueles que haviam sido encarregados de manter o equilíbrio, foram reduzidos ecos de um passado sem significado. Sukuna não precisou levantar um dedo. A simples verdade de sua presença era suficiente para desmoronar tudo o que veio depois dele. E assim, a verdade se revelou. Sukuna não era uma anomalia. Sukuna era o que sempre deveria ter sido. Ele não era um erro. Ele era o destino. E agora, nada mais importava. Pois Sukuna havia voltado. E não haveria um segundo exílio.